tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar pedindo uma intercessão da Sagrada Família. Esse quadro aqui foi eu que fiz, ficou muito bacana, gostei. Achei que não ia conseguir. Ficou muito bonito, né? Então vamos pedir a intercessão da Sagrada Família que nos ilumine nessa caminhada, né? Hoje nós vamos falar sobre o templo, centro de poder e exploração. Vamos para a nossa vinheta. Voltamos, né? Que bacana, estamos novamente. Vamos acompanhar esse módulo, né? O templo, centro de poder e exploração. Nós ouvimos no módulo anterior muitas vezes falar sobre a lei da pureza. Como que isso funcionava? Existia uma classificação social? Como é que era essa ideia da lei da pureza, né? Classificação dos puros, impuros, santos e pecadores. Como é que será que era lidada essa situação, né? As leis serviam lá no deserto de Moisés, eram as mesmas até nos dias atuais, né? Na época de Jesus Cristo. Só que eles aumentaram, né? Eles tinham certo exagero, começaram com certo extremismo, né? Então isso foi ficando muito difícil, né? Os fariseus mesmos do Sinédrio eram os mais radicais, eles eram muito duros com o povo. Então eles cobravam muito, eles faziam com que as leis fossem aplicadas à risca. Mas quem que era quem nessa classificação? Né? Vamos ver quem que era quem nessa classificação de eu sou puro, eu sou impuro. Como é que funciona? Né? Vamos dar uma olhadinha nisso? O puro, claro, eram os sacerdotes, os levitas, as pessoas mais próximas, as famílias, na maioria muito ricas. A gente viu ali que a família dos sacerdotes ali, né, eles eram muito bem situados, né, muito bem colocados na sociedade, né? E também os anciãos, né? Então esse pessoal aí, eles eram os mais puros, eles se consideravam os puros, né? Alguns falsificavam os nomes, né? Os mais velhos, para pertencer às famílias que descendiam realmente lá, que a gente viu lá atrás, de Abraão, né? Então a descendência também era muito importante, né, nessa classificação de pureza. A casta dos ditos como puros vivia à custa do templo, lá no templo de Jerusalém, né? Tinha os mais ou menos os que eram considerados os impuros, mais ou menos, né? É uma classificação interessante, mas era assim que funcionava, né? Que eram os filhos ilegítimos dos sacerdotes, escute bem, os filhos ilegítimos dos sacerdotes, os trabalhadores das profissões desprezíveis, né? E os estrangeiros convertidos. Muitos estrangeiros acabavam se convertendo à fé judaica. Aí tinha os impuros, eram os samaritanos, filhos das mães solteiras, os estrangeiros, os inférteis, né, os doentes. Esse pessoal aí, eles realmente eram os impuros. Eles não poderiam trabalhar, né, porque eles não podiam ter esse relacionamento, porque eles eram considerados como impuros, então eles não podiam trabalhar, acabava ficando na extrema pobreza. E também não podia participar do templo, nem das sinagogas. E aí se excluía mais ainda. Para a gente relembrar, a Galileia era o estado mais distante de Jerusalém, e a sede do templo. Então, quanto mais distante do templo, mais impuro você é, mais impuro você se torna. Mais próximo do templo, mais puro você é, mais puro você se torna, né? Essa classificação era o templo que determinava, era o templo que tinha essa regra de classificação. A vida social, na época, era muito difícil por causa disso, né? Então, se você era um cara puro, você se misturava com os impuros, você se tornava impuro. Os impuros não podiam praticar a religião de ir no templo, né? Então, a coisa ia ficando cada vez mais complexa, essa relação. No templo, era o centro do poder, né? Econômico também. Lá ficava o banco, o tesouro, né? Então tudo era administrado pelo templo. Toda a riqueza de Israel era administrada, ficava guardada no templo. Então você imagina como é que era esse poder, né? Tem aqui as passagens, né? Então a gente pode ler depois isso daí. O templo realmente ele era o centro da vida de Israel. Era tudo ali no templo. Mas como é que surgiu o templo, né? Sempre existiu o templo? Não, não existia, não era sempre que existia o templo.
Muito antes de Jesus, o povo estava no deserto, né? Na época de Moisés e dos juízes, que não havia templo. Em dado momento, eles tinham uma tenda chamada de tabernáculo. Eles guardavam a arca da aliança lá dentro desse local. Tinha um local especial, eles guardavam essa arca da aliança dentro de uma tenda que eles chamavam de tabernáculo. Era ali que o povo se reunia para ouvir Deus, né, para ouvir as palavras de Deus, ofertar os seus sacrifícios, e a tenda ela caminhava junto com o povo, né, onde o povo ia, eles desmontavam, levavam essa tenda, levavam toda aquela estrutura, e onde eles paravam eles armavam novamente, né. Isso daí significava para o povo naquela época que Deus caminhava com eles. Era muito importante essa questão, né? Então Deus caminha com a gente, Deus conosco, né? No interior da tenda ela tinha um local sagrado, e esse local sagrado era somente, chamava-se Santo dos Santos, somente o sacerdote Arão, somente ele, o Arão, poderia tocar, chegar próximo a essa arca, né? E aí esse ritual continuou depois junto com os sumos sacerdotes, né? Que eram seus descendentes. Mas o que tinha dentro da arca, né? O que tinha de tão poderoso, tanto secreto que ninguém podia tocar? Dentro da arca tinha a tábua da aliança, a tábua das leis de Moisés, né? Aquela que ele recebe de Deus. Então ficava guardado dentro dessa arca. Foi até Deus que pediu para construir e guardar lá dentro, né? Próximo de 950 a.C., se constrói o templo. Foi Salomão, que era filho de Davi, que constrói o templo. Davi quis construir, mas Deus acaba intervindo, mas Salomão constrói o templo. Levou-se muitos anos, ele foi construído no Monte Moriá, e era um orgulho para o rei e para todo o povo, porque realmente foi uma obra faraônica, vamos dizer assim, né? As tábuas da lei continuavam lá dentro, né? Mas em dado momento o templo foi saqueado. O templo foi saqueado pelos babilônicos, quando o povo é levado ao exílio na Babilônia. Nesse fato, que é uma coisa assim bastante triste, quando Nabucodonosor ele invade, ele saqueia o templo, né, profana o templo, destrói tudo. Então foi um momento de muita lamúria para o povo, de muito sofrimento, porque eles perderam o centro da fé deles, que era o templo, né, que era a arca onde Deus ficava. Eles não tinham mais o Deus para eles poderem conversar, não tinham mais o Deus para eles poderem se reunir, né? Então vocês imaginam hoje você perder tudo isso, né? Além de se tornar escravo de um povo desconhecido, ser levado para longe da sua região, da sua terra, separado das suas famílias, porque quando chegavam lá, eles separavam as famílias, né, para não ficar junto, e ainda não tinha mais o Deus teu. O seu Deus ele foi levado embora. O seu Deus todo-poderoso, todo forte, foi saqueado. Então a fé do povo abala muito nesse momento, né? Para agradar o povo, mais ou menos 20 anos antes de Cristo, Herodes o Grande, ele resolve reconstruir o templo. Ele começa uma obra maravilhosa, muito grande, gigante, ele reconstrói o templo para agradar os judeus e para tentar ficar mais próximo dos judeus, porque os judeus não aceitavam muito bem ele, né? Foi construído com muita ostentação, muito ouro, foi empregado muita mão de obra, foi algo assim para a época, uma coisa monumental realmente, né? Foi muito dinheiro para construir novamente o templo, né? Acredita-se que foi empregado mais ou menos 10 mil trabalhadores leigos, né? Formaram mais ou menos 1000 sacerdotes, a mão de obra deles, para que eles se tornassem artesãos, para que se trabalhasse mais próximo do local sagrado. Então só os sacerdotes construíram a parte sagrada. Então nós tínhamos mais ou menos 1000 sacerdotes para construir todas essas obras mais próximas, as obras sagradas, e o restante ficou com esses leigos, né? Próximo de 18 mil trabalhadores se envolveu essa obra, né? Essa obra faraônica. Tinha-se muita coisa envolvida nisso, né? Levou-se muitos anos essa reconstrução. O templo existia um pátio, né? Existia um pátio nele ali que ficavam os vendedores, né? Aquele que Jesus fica bravo ali, né? E aí tinha um próximo acesso,
que depois ficavam as mulheres, né? Porque elas também não poderiam ficar muito próximo do Santo dos Santos, no lugar sagrado. E depois um local dos homens, onde se orava, e se rezava e se escutava a palavra do sumo sacerdote, né? Tinha um altar, que era o altar para se fazer o ritual das oferendas, né? Ele era uma mesa muito grande, cheio de alfarias, né? Que alfaias, que são os enfeites do ritual, né? Tinha um candelabro de ouro maciço, de 7 pontas, que 7 velas, né? Esse que a gente sempre vê aí, é acostumado a ver em vários, de repente numa missa, no altar, né? Isso era homenagem a Deus, ficava ali, que simbolizava a presença de Deus no meio deles, né? Separado por uma cortina, ficava o local mais sagrado, o Santo dos Santos, que só podia ser frequentado pelo sumo sacerdote. Lá era guardada a Arca da Aliança, né? Que ficaria a tábua, né? A tábua das leis de Moisés. Deus, ele falava com o povo através do sumo sacerdote. Então era essa o culto, a crença deles nessa época, né? O santuário ele era dividido em 2 partes também, né? Que ficava o pessoal normal, uma região mais santa, né? Depois tinha um local que era o Santo dos Santos, que realmente ficava afastado. E ali tinha uma cortina dupla que separava o Santo dos Santos. Era um véu. Depois nós vamos ver lá na frente, na crucificação de Jesus, que o véu se rasga do céu à terra. Foi exatamente esse véu que se rasgou, né? No Santo dos Santos, o sacerdote entrava 2 vezes ao dia, uma pela manhã, uma pela tarde. Ele queimava incenso, trocava o óleo do candelabro, porque na época usava-se óleo ainda, né? Tinha-se algumas coisas de vela, mas ele tinha que trocar os candelabros para manter a iluminação. Era oferecido o pão para preposição, como foi o caso de Zacarias, esposa de Isabel. Tem as passagens que depois a gente vai. Então ele fazia todo esse serviço 2 vezes ao dia, né? Trocava-se os óleos dos candelabros e oferecia o pão, né? O pão da preposição. Depois a gente lê ali, a gente vai entender o que era esse pão da preposição. Eu vou falar alguma coisa muito rápida, mas é bom vocês lerem. O pão da preposição era uma refeição com Deus, né? Então essa era a ideia deles, né? O Santo dos Santos ficava vazio, sempre vazio, nunca tinha ninguém lá, era o lugar mais santo do templo e do mundo. Nada mais era mais santo do que esse local, porque ali estava a presença de Deus, ali era a morada de Deus, né? O sumo sacerdote somente podia entrar lá dentro. Ele fazia os sacrifícios, né, da expiação, né? Pedir perdão para Deus pelos pecados de todo mundo. Ele usava uma vestimenta própria, vocês lembram com quem ficava essa vestimenta? Que lhe dava autoridade para fazer a expiação do pecado, né? Por isso que a gente tem aquela passagem, bode expiatório. Jesus foi usado como bode expiatório, expiação dos pecados, né? O lugar santo, sendo religioso, né? Todo judeu tinha a obrigação de ir. Como é que funcionava essa questão, né? Nas peregrinações se juntavam muitas pessoas, né? Maria e José, eles participavam dessas peregrinações, né? Numa dessas eles perdem Jesus lá, né? E depois encontra Jesus lá no templo conversando com o sacerdote, né? Um bom judeu, pela lei, ele tinha que ir 3 vezes no ano, nas principais festas do templo. Era obrigação de um bom judeu participar dessas 3 festas, né? Quais eram essas 3 festas? Essas 3 festas elas eram muito importantes para a época. E aí nós também, essas 3 festas, né, somente 2 delas, ela é muito importante para nós católicos, né, para nós cristãos hoje. Festa da Páscoa, que celebrava a memória da libertação do povo hebreu, lá da escravidão, né, lá da escravidão do Egito. Então, era uma festa muito importante, o bom judeu tinha que participar dessa festa. Se comemorava essa libertação da escravidão lá do Egito, o povo hebreu. A festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, lembrava a entrega da lei a Moisés, lá no Monte Sinai, né? Então, Pentecostes, naquela época, era 50 dias depois que ele sai dessa passagem da Páscoa,
50 dias depois Deus entrega essas leis, as leis para Moisés, né? Que nós estamos falando que hoje eles deturparam como é que é a ideia da lei, né? Depois tinha a festa das tendas ou dos tabernáculos, que lembrava os 40 anos da caminhada do povo no deserto, que era uma caminhada muito sofrida, né? A gente pode relembrar lá nas passagens, pesquisar nas passagens, que não foi uma caminhada muito fácil, né? Era uma caminhada árdua, faltava às vezes água, alimento, né? Então foi muito difícil. Então eles celebravam essa festa, né? A festa das tendas. Um detalhe muito importante na festa de Páscoa: as pessoas se reuniam com a família, né, os amigos, eles matavam um cordeiro, assavam, e eles se serviam dessa refeição, né? Era ervas amargas, um bom vinho e um pão sem fermento. Então era essa a refeição deles, né? Era para lembrar a presença libertadora de Deus no meio deles, o Deus que caminha, né? Então eles celebravam isso nesse dia. Foi nessa festa da Páscoa que Jesus convida os 12 apóstolos, os seus seguidores, e instaura a Eucaristia, né? Logo depois ele acaba sendo preso. E aí, né, essa festa, essa refeição que essas famílias faziam, né, Jesus instaura a Eucaristia e ele se torna esse novo cordeiro, né? Então é o símbolo do pão, do vinho, né, e do cordeiro. Então Jesus se torna esse vinho, esse pão e esse cordeiro que é servido na Eucaristia. Foi nessa festa que é instaurada a Eucaristia para nós, católicos principalmente, né? Em Pentecostes, eles se reuniam para agradecer a Deus pelas colheitas e renovar a aliança feita entre Deus e o povo hebreu, né? O povo que caminhava no deserto. Então, Pentecostes era mais ou menos assim. Nessa festa, os apóstolos têm a primeira grande colheita. A gente vai recordar, né? Eles recebem a presença do Espírito Santo, que é a nova aliança, após a ressurreição de Cristo. Eles recebem o Espírito Santo, que é símbolo dessa nova aliança, né? Que renova todas as alianças que Deus faz com o povo durante a sua caminhada, né? Restabelecendo todas as normas e mudando o que estava de errado. Essa era a proposta dessa renovação, a fim de que eles vivessem realmente a proposta de Cristo, que nós vamos entender lá nos últimos módulos. A festa das tendas, o povo vivia por 7 dias para lembrar a caminhada no deserto, mostrando a confiança que eles tinham em Deus, que era uma caminhada muito difícil, muito árdua. Eles se privavam de algumas coisas nessa festa, nesses 7 dias na tenda, né? Eles pediam também pela chuva, derramavam água no solo, né? Como se fosse uma oferenda, né? E aí, depois disso, Jesus se torna essa água. Jesus se torna a fonte da vida, a água que nós devemos beber sempre, né? Então, essa é a ideia da festa das tendas. Com todas essas festas, o templo atraía judeus do mundo todo, até estrangeiros, né? O comércio era muito grande, se vendia-se muito animal para que se fizesse os sacrifícios, para que a pessoa se tornasse pura. Era muito grande esse comércio, valioso, muito importante para o templo, se mantinha dessa forma, né? Quem queria pagar algum tipo de graça, né, era dessa forma, né? Os grandes proprietários de terra, de comércio, doavam muito dinheiro para o templo, né? Era nesses momentos, nessas grandes festas, que se faziam isso. Jerusalém, nessas festas, vinham muitas pessoas ricas, principalmente as de mais longe. Os pobres não tinham condição de financiar uma viagem tão longa dessa e tão cara. Todo visitante que chegava no templo, né, nesses períodos, eles tinham que gastar 10% de toda a sua renda anual ou deixar esses 10% no templo. Isso era uma regra, era uma lei, né? Além de oferecer as primícias da terra e os primogênitos, né? Nós vimos lá no início, né, sobre esses impostos que tinham que pagar para o templo. Graças a essas peregrinações, principalmente na época de Páscoa, chegava a se ter ali em Israel mais ou menos 60 mil pessoas. Vocês imaginam como é que era a quantidade de pessoas que iam ali. Então o comércio da cidade se alimentava muito disso, dessas peregrinações. Era muito forte e era muito rentável, mantinha a cidade muito importante, né? Os judeus de perto e de longe, eles trocavam o seu dinheiro com os cambistas, porque às vezes eles estavam com moeda que não era aceita pelo templo, por ser uma moeda impura, então eles tinham que trocar
e às vezes nessa troca já se perdia dinheiro, né? Então tudo era feito para que o templo lucrasse, né? Oferecia sacrifícios, né, para que as impurezas, os pecados fossem perdoados por Deus. Era dessa forma que tinha que ser feito, né? Então você às vezes você tinha pequenos pecados, pequenos delitos durante o ano. Numa dessas festas você oferecia um sacrifício para que esses pecados sejam perdoados. É aquele pecado da expiação, né, que era oferecido lá no templo pelo sumo sacerdote. Havia 4 tipos de sacrifícios específicos, né? O uso holocausto, o sacrifício da oblação, o sacrifício da comunhão e, por último, os sacrifícios pelos pecados e pela reparação. Vamos entender o que é cada sacrifício desse? O holocausto, oferenda de uma vítima, um animal, né, que era inteiramente queimado e consumido após tirar o couro. Era um sacrifício de ação de graças ou para obter um favor de Deus. Então naquela época já tinha, né, isso de fazer pedidos para tentar ter algum tipo de favor de Deus, né? Lá no livro de Êxodo, o holocausto será uma oferta queimada de agradável odor a Javé. Então tinha que ser agradável ao odor de Deus, né? O couro ficava para os sacerdotes. Então aqui já tinha um pouquinho de dinheiro envolvido, ficava para o sacerdote. Tem as passagens que falam sobre esse ritual. O sacrifício da oblação, oferendas de produtos da terra, onde uma parte era queimada no altar com azeite. Então tinha que queimar com azeite porque ficava caro. E se tornava um incenso agradável a Deus. Então, mais uma vez, o odor era agradável a Deus. A outra parte ficava para os sacerdotes e para as suas famílias. Era um sinal de agradecimento a Deus pela boa colheita. Era dessa forma que eles agradeciam a Deus pela colheita que eles tinham. Sacrifício da comunhão. Mais uma vez, a vítima tinha que ser um animal. Era repartida entre Deus e o ofertante. Interessante, né? Então, o sacrifício da comunhão, o nome já diz, né? Comunhão, era um sacrifício que se pegava um animal e se repartia. Dava uma parte para Deus e uma parte ficava com o ofertante. Um banquete sagrado. A vítima era repartida. As partes vitais, gorduras, rins, eram queimadas no altar para Javé. E mais uma vez, um agradável odor a Deus, né? Sempre dessa forma. A menor parte, peito, coxa, ficava com os sacerdotes, que oferecia o sacerdote ali escalado para fazer esse ritual, ficava com ele. E o restante era consumido pelo ofertante e pela sua família, né? Então as menores partes ficavam com o sacerdote, né? Queimava-se o rim, as vísceras ali, o peito, né? Uma parte ali da gordura, o rim. O restante uma parte ficava com o sacerdote, a melhor parte, e o restante devolvia para a família para que ela fosse comer esse alimento, essa carne, para que se fosse feito o banquete sagrado. Por fim, o sacrifício pelo pecado e de reparação. O sacerdote queimava as gorduras e partes vitais da vítima em oferenda a Javé. É sempre um animal. Tinha que comprar esse animal no templo, porque o animal tinha que ser perfeito, não podia ter defeito nenhum. Então o templo tinha esses animais e assim, comprava esses animais, que não devia ser barato, né? E aí o restante do couro ficava para o sacerdote que oferecia, né? E o ofertante, nesse caso do sacrifício pelo pecado e reparação, ele não levava nada. Eram tantas leis que para pecar era muito fácil, né? O sacrifício que na época de Jesus, né, se tornou muito praticado, né? Porque qualquer coisinha era uma maneira assim de você pecou, você tinha que ir lá no templo e praticar dessas reparações, um desses sacrifícios para que você fosse perdoado e se tornasse puro novamente. Então, para vocês perceberem que era realmente caro, né? O pobre pecador impuro oferecia um sacrifício a um animal pequeno, né? No caso de Jesus e Maria, lá eles oferecem um casal de pombos. Entregava lá no templo, os sacerdotes se encarregavam do sacrifício, né? Em todo o sacrifício, o sangue do animal é recolhido e derramado no altar, né? Que significava que o judeu na época ele acreditava que o sangue a vida estava no sangue, tudo que Deus dá de vida ficava no sangue, né? Então era essa a crença deles, por isso que o sangue tinha que ser recolhido. E aí, na hora do altar ali, o sacerdote derramava sobre o altar esse sangue, né?
para tantas atividades, né? Você vê que o templo ele tinha ocupação, tinha muito trabalho, né? Então ele precisava de um grande número de sacerdotes, muitos sacerdotes envolvidos. Acredita-se que na época de Jesus tinha cerca de 7.200 sacerdotes. Eles trabalhavam em turno e escalas, cada um ficava 2 semanas do ano inteiro trabalhando no templo. E ajudava, e tinha que ajudar nas grandes festas, porque eram envolvidas muitas pessoas. Cada sacerdote recebia uma família, um animal, tinha todo aquele ritual, então demorava muito fazer todo esse ritual, né? Então se envolvia muita gente. Mas o sacerdote, na época normal, ele ficava 2 semanas à disposição do templo, né? Eles só faziam esse ritual, mataram, sacrificavam os animais, cortava, partia conforme tinha que ser a lei, né? Para poder que o ritual fosse certinho, né? Derramava o sangue no altar, tudo certinho, né? Tudo conforme tinha que correr ali dentro do ritual que eles diziam na época que tinha que ser, né? O cargo de sacerdote ele era considerado como sagrado, pois ele lidava com o altar de sacrifícios para Deus, né? Então, poxa vida, né? Então você vem como pecador, impuro, eu faço um sacrifício, um ritual e peço para Deus o perdão dos seus pecados. Então ele era sagrado realmente, né? A função de ser sacerdote, né? O povo considerava que eles vieram de Deus, né? A gente viu falar lá no comecinho, né? Que Arão, né? Então o sacerdote realmente ele era muito sagrado, né? O templo ele tinha o sacerdote, quando ele não estava ali no templo, né, ele tinha as atividades normais deles do dia a dia, atividades corriqueiras, de manual, né, atividades manuais, para garantir o sustento da sua família, né, muitos deles trabalhavam na agricultura, quase na totalidade eram casados, poucos que não eram casados na época, né. Os chefes do sacerdote, que ocupavam os cargos mais altos dentro do templo, eram os mais beneficiados com esse sacrifício e com as riquezas, né? Esses sacrifícios, né, a maior parte deles ficavam com os chefes do sacerdote. E ele dividia uma parte pequena com os sacerdotes, né? Os sacerdotes eles eram saduceus, pertencentes ao sinédrio e quase todos da mesma família. Tinha esses costumes, né? Então, os saduceus eles eram os sacerdotes da época, pertenciam mais ou menos à mesma família ali e eram do sinédrio também. O templo era todo controlado por eles, até inclusive a venda dos animais. Não era qualquer um que poderia chegar lá e botar um animal à venda. O animal tinha que ser um animal perfeito, um animal escolhido, o melhor animal, porque afinal de contas ia ser sacrificado e oferecido a Deus, ele ia se tornar uma vítima oferecida para Deus. Então tinha que ser realmente um animal totalmente perfeito, né? Num desses grandes discussões, dessas grandes brigas que Jesus teve, né, que foi o ápice da condenação de Jesus à morte, né? Tem uma passagem aqui, depois vocês podem dar uma lidinha nela, né? Existiam outras atividades no templo, os levitas, que eles eram semelhantes aos sacristãos de hoje, né? Eles eram inferiores aos sacerdotes e auxiliavam ali nos serviços gerais, né? Eram mais ou menos 9.600 levitas que existiam para fazer esse trabalho, todos eles da tribo de Levi. Então você vê que tinha essas descendências, né? Então vinha da tribo de Levi. Eles trabalhavam também em turnos, mais ou menos no mesmo processo que os sacerdotes. Os levitas, eles cantores e músicos, eram considerados superiores aos outros levitas, né? Nós tem aqui também uma passagem, né? Os levitas, eles também cuidavam da guarda. Então todos eles queriam ser ou músicos ou ser cantores, porque eles se tornariam pessoas mais importantes, né? Então ganharia mais também, né? Então a maioria deles queriam ser ou cantor ou músico, né? Dessa forma a gente começa a entender como é que funcionavam as atividades no templo, né? Então era muito bem organizado, muito bem controlado e era muito poder para um local só, né? Então o templo ele exercia esse poder e se tornava opressor também, né? No próximo módulo, eu espero vocês, nós vamos falar sobre, nós estamos chegando no nosso final, recuperar a vida. Então essa é a nossa proposta, a proposta de Cristo, tá bom? Que a Sagrada Família abençoe todos nós, a nossa família, Deus os acompanhe.